Você não tem mais esse livro? Não. Eu Eu acho que eu emprestei. tenho um. Eu vou ver se Eu arranjo emprestei. pra você. Inclusive, Não liguei se muito. estiver assistindo, você sabe quem é. Devolva o livro do Devolva. Dorival. Eu emprestei 2 livros. Eu só queria Como Eu Vejo o Mundo, do Albert Einstein. Eu acho que o outro foi Agatha Christie, se eu não me engano. Se você quiser mais livros da Agatha Christie, eu substituo o do Albert Einstein por 2 da Agatha Christie. Ó, Ó. Você devolve pro barganha Dorival. boa. Ó, E aí já tinha... leu. Ou não, se não leu também não vai ler mais, né? Devolve Não. já. Tinha... Entre o que foi e o que poderia ser. Toda história tem o seu lado bom, o seu lado ruim, o seu lado real e o seu lado fictício. Quem nunca leu uma boa história e imaginou como ela teria sido, como ela foi, ou como você poderia se envolver naquilo lá e misturar tudo e alterar o resultado final? Toda história mexe muito com o nosso coração, com a nossa imaginação, a gente sorri, a gente chora, a gente deseja, a gente vibra com o personagem. E aqui estamos com 2 pessoas incríveis, muito incríveis, que eu conheci através das redes sociais e que cada episódio, cada vídeo que eu vejo me transporta para um outro mundo. É muito legal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Sérgio e Dorival. Muito obrigado pelo convite. Foi Obrigada. um prazer mesmo. Que bom. Gostaria que vocês me falassem, se apresentassem, assim, como vocês se apresentam quando alguém pergunta. O que vocês fazem? Nossa, eu detesto Que responder essa difícil. pergunta. Eu geralmente eu faço assim, eu sento de novo, né? Já penso. Um pouco de tudo, né? O Dorival me responde assim. Geralmente, quando o pessoal pergunta, principalmente em live, né? O que você faz? É um pouco de tudo. É, pouco de não, tudo. o que eu respondo normalmente é que eu aprendi essa resposta recentemente, é que eu sou livreiro, mas que eu faço um pouco de tudo. Uhum. E aí eu já conto, né? Porque apesar de trabalhar com livros e vender livros, eu produzo conteúdo, eu faço eventos, Uhum. e aí eu tô dando essa resposta assim. Cada vez eu respondo de um jeito, mas tem que ser um pouco de tudo. Na prática, eu tenho um sebo Emoji, né? O sebo de vela, e aí eu comercializo livros, mas também produzo bastante conteúdo sobre arte, cultura e literatura. Uhum. E aí esses conteúdos vão para as redes sociais, as pessoas assistem, e aí às vezes ou traz mais pessoas para comprar livros, ou as próprias pessoas, através das lives, dão um incentivo lá, apoiam. E é isso, né? Porque senão a gente não paga conta. Não paga, tem que pagar a conta. E você, Dorival? Bom, eu sou formado em jornalismo, mas apesar disso nunca exerci a profissão de fato, né? Uhum. Trabalho muito com publicidade, com marketing. Atualmente tenho trabalhado muito como MEI, né? Tanto para a Secretaria de Cultura, com consultoria de patrimônio, com a parte histórica, cultural, quanto no Parque das Neblinas, como monitor de trilhas, né? Que legal. Aí por isso que a gente fala de tudo um pouco, porque são coisas distantes, né? Vai desde participar de produção de videoclipe e filme pra ir se vestir de elfo em evento medieval. É uma variedade absurda, assim, que eu nunca imaginei. Você também vai pro evento medieval? Eu já fui pro evento com o Sérgio, né? Lá pro baile dos destinos. Esse que a gente foi, de carnaval, foi né? o desfile de... Foi o... Calma. Refúgio de Carnaval. Refúgio o que de você Carnaval. foi comigo. Mas assim, geralmente eu não participo tanto desses eventos com o Sérgio. É só quando, né, tem um momento oportuno ali, tem essa oportunidade, a gente vai. Conciliar, né? É difícil Pra ir em conciliar. Como eu faço várias coisas, então é difícil fazer essa conciliação. E trabalho também com a parte digital, né? Com heráldica, né? Com brasões, né? Faço brasões, a parte digital, vetor de ilustração digital, essas coisas todas aí. O que ele não conta é que, sendo vampiro brasileiro, ele herdou uma grande fortuna. É porque eu não consigo entender como que ele vive disso. É E difícil. ele é chega e difícil. fala assim, quantos anos o senhor tem? Aí, 350. 429. Eu sempre erro aí, ó. Você. Nossa. Mas toda vez, né? Porque, como que vive disso? É um vampiro brasileiro. Às vezes eu tô em live e o pessoal comenta, né? Dentre tantos personagens, um vampiro, Não, Harry Potter. Nunca esperei que eu fosse encontrar um vampiro e um bruxo na mesma live. mesma É sempre live. um negócio assim. É incrível. Não vai dar treta, não. Pois Vampiro e o bruxo. Mas é assim que a gente se apresenta. E aí, o que é bom? Uma história bem contada ou uma verdade escrita, relatada ali, meia Nossa, boca? eu acho que sendo ficção ou uma verdade, seja como for,
apesar de que ficção pode contar a verdade também, né? O legal é se for escrito direito, ou contado direito, né? Qualquer história fica boa. Ela pode ser fictícia ou não. Contanto que ela não seja má, né? Porque tem histórias que são problemáticas. Tem histórias que passam uma moral deturpada. Sim. Tirando essas, qualquer história que for bem contada fica muito legal. Tanto que a gente muitas vezes foca em contar... Ah, a gente pega pra falar uns temas muito chato, né? Como que a gente faz ficar legal? Pois vai como faz? Porque, assim, Difícil. na forma de estruturar, a gente conseguiu fazer, às vezes, o pessoal mais jovem ligar pra saber de palavras de inglês antigo. Ninguém nem fala mais a língua, mas é legal trazer um conteúdo assim. O conteúdo que a gente traz de palavras... como você vende no... É o dicionário sempre de O vela de palavras dicionário. incomuns. Palavras incomuns. Então, assim, são palavras que pouca gente usa, se usa, né? É. E aí o pessoal fica parado para querendo saber qual que é a palavra do dia, né? Sim. O que a gente vai falar dessa vez. Mas Não, eu acho que mais pela forma com que a gente conduz ali, né? De contar, faz aquela ensinação, Sim, sim. como A a gente surpresa, vai sempre trazer, né? Qual vai ser a vez, como é que eles vão trazer a aquela palavra palavra, da vez. né? Hoje eu fiquei arrasada, eu descobri que eu sou arcaica. Porque eu tava falando com a minha filha, assim, história e história. Ah, eu sim! aprendi história. E ela corrigiu que não é mais E assim. ela corrigiu, ela falou, Pois isso é. arcaico. Pois é, Olha não que usa coisa mais. triste. É história com H nos dois, mas ainda tem muita gente que opta por escrever história com H maiúsculo pra dizer que é a história, né? Que é o real. Mas ainda assim, acho que isso também já não é correto, né? É um costume só. Tem aquelas regras também de palavras maiúsculas, né? Que são para Mas nomes isso me próprios, confunde são muito pra... também. Uhum. Mas eu fiquei Tem meio uma regrinha decepcionado. de palavras. É que a história facilita tanto a vida, né? Facilita, eu acho que delimita muito bem, né? Sim. É que a língua ela é muito viva, ela vai mudando bastante. Por isso que até que tem as palavras lá que ninguém conhece. Mas eu particularmente considero, eu já estava conversando com esse Dorival alguns dias atrás, que a importância da língua é ela ser compreendida. Uhum. Então, por mais que não seja mais norma culta falar a história, Uhum. se as outras pessoas vão entender, então pra mim Beleza. serve. Eu acho que cumpre a função. E você como historiador, assim, o que você acha? Eu tô falando Como merda, que- Dorival. Eu ia comentar isso como historiador, porque, assim, tem aquela questão, o historiador vai trazer o fato, né? E tem a visão também, né? Eu acredito que nunca é imparcial, né? Sempre tem um ponto de vista. Mas eu ficaria com uma história bem escrita. Você fica com a história bem escrita mesmo não sendo real. Mesmo sendo historiador de pesquisa, né? Eu também já escrevi livros sobre história de Mogi, Uhum. né? Eu ainda fico com uma... Eu sou um contador de histórias, né? Que massa. Apesar de ser historiador, eu gosto muito, por exemplo, de lendas de Mogi. Uhum. Não são fatos históricos, mas Sim. uma história Sim. bem contada traz... transporta a gente para uma época, transporta a gente para um devaneio, para algo fora do nosso cotidiano, da nossa realidade. Então, eu acho que uma história bem escrita tem muito a acrescentar. Mas aí eu tenho uma pergunta pra você, então. Você, então, zero problema revisionismo histórico. Pode Tiradentes cabeludo, barbudo... Pode Jesus branco, pode tudo. Pode O que fazer você quiser fazer, você faz. Eu acredito que essas questões, elas trazem uma visão da época. Então, também são fatores históricos, né? Por que foi concebido daquela forma? Pintaram um Tiradentes barbudo porque queriam trazer uma imagem de mártir, né? De um Cristo crucificado, né? Então, assim... tem um porquê. E aí, quando a gente descobre isso, a gente consegue entender o contexto histórico e aí a gente consegue até trazer um pouco mais de história para a situação. Então você diria que não é... Que ela é interessante, mesmo se ela for historicamente errada, ela ainda tem o seu valor. É historicamente Se errado, ela mas for tem um estudar porquê. direito. Tem um né? porquê do errado. Entendi, interessante. E quando você faz os seus passeios lá, os roteiros, Sim. né, de patrimônio, você conta a história real ou você faz um viés pra tornar interessante? E aí, Então, Dorival, eu já vi, tem hein? as duas situações. Ele já viu, É, ele geralmente- Vou te vai desmentir aqui. Eu falo da história, né, do que eu estudei, do que é o fato, mas trago lendas, trago dizem, né, e só dizem, a gente nunca, enfim, aquelas coisas que realmente tá no imaginário popular, né. Eu vou fazer uma lenda do passeio histórico ali do centro de Mogi, porque o das Cruzes, aí eu falo, tem essas versões de historiadores do porquê das cruzes e tem essa lenda. E aí eu conto, né? Mas primeiro a gente conta de uma forma lúdica e depois avisa, E isso é roteiro lenda. concorrido, porque às Sim. vezes eu já tentei, Sim. né, me inscrever e assim, desaparece, Nossa, né? eu posso dar dica de Pode, ouro aqui? pode. Não é o Dorival que tá falando isso, caso alguém da Prefeitura de Mogi esteja vendo. Eu não Não tô é culpa do falando. Dorival. Não, o Se o Dorival Bira- ele não se o Bira gosta que eu estiver fale isso. assistindo. O Dorival não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar mesmo assim. Se tiver esgotado, você vê onde começa, você chega antes, você fica lá.
E aí ninguém, assim, Jura? E até vai vão lotar, o Dorival Dorival. confere, mas assim, a rua é pública. Tô ali, Então- ninguém pode me proibir. Exato, a galera vai seguindo. E aí, às vezes é em espaço privado, né? Então, assim, vai pro cemitério São Salvador, por exemplo. Uhum. Aí você vai caminhando lá, tranquilo, abriu o portão, entra no meio da muvuca, o cemitério não vai perguntar nada, tá tudo Mas certo. Nada. eu vou até falar agora de forma oficial, né? Pra Porque não assim, se tem prejudicar. em passeios, por exemplo, pelo centro histórico, tem a lista de presença e tem o pessoal que se inscreve, a gente coloca um limite justamente porque é por conduzir no centro, tem a questão do trânsito, mas na lista de presença tem espaços em brancos para a pessoa que não se inscreveu poder também participar. Que Não me legal. inscrevi, mas ó, você pode deixar seu nome ali registrado, Ou né? seja, a lista é falsa. Mentira, Não, eu não vou falar isso, não vou falar isso pra não prejudicar ela ninguém. É flexível, Mas ela a- é flexível. Ela é flexível, A mas lista- é mais para ter um controle, A né? lista, ela é porque o brasileiro gosta de fila e de lista, é pra isso. Mas Porque tem... ela é útil, ela tem essa utilidade pra saber quem vai, pra gerar uma sensação de importância, mas eu fui várias vezes. A mais útil, sem- a mais útil é quando o passeio é fora, porque tem o ônibus, aí tem as vagas do ônibus, né? É verdade, quando é assim daí a não lista é pode. imprescindível, aí não dá. Aí Mas, tem que ver onde mas que é. aí a própria Posso Secretaria ir de de Cultura... carro atrás? Pode. Pode, eu já fiz A própria isso também. Secretaria de Cultura deixa lá, ó, mas você pode nos encontrar no local, né, no ponto. Sim. Então, assim, Eu é tô pra brincando como se Sabaúna, fosse- Taiaçupeba, pode se Tô encontrar brincando lá. como se fosse super errado, assim, a lista maldosa, mas dá pra fazer mesmo, não é nada Não contra é. a regra da prefeitura Não. também. Não, Mas pode ir. realmente a lista Porque são tá lá pra não passeios atolar demais. interessantes, né? É muito E legal. esgota muito rápido. Abre Sim, segunda, sei lá, segunda às 9. Aí você vai, às vezes, meio de... Esqueci, fui às 3 da tarde, já era, né? Não, então, tem, por exemplo, Eu já esqueci passeio também. que fecha em 5 minutos, né? Então? Lota, Sério? sério, Parece ingresso de Lady Gaga. principalmente esses dos ônibus que são pra fora, abre 9 horas, 9h05, 9h10 já encerrou as vagas. Que né? legal. Caramba. E o Bira já chegou a gravar isso pra mostrar que, ó, gente, não estamos colocando ninguém Não na tá. frente. Não. Realmente esgota. Não tá nem passando na frente, nem não é lavagem de dinheiro, né? Que abriu e acabou. Não, Sim, realmente esgota. o evento acontece. E as pessoas vão, né? Uhum. É bastante gente. Poucas Me pessoas, impressionou a poucas primeira vez que pessoas fui. que dão o nome não Não aparecem. aparecem. Isso, uma ou duas, mas por conta de algum imprevisto. Alguma coisa né? aconteceu. Sim. Mas você nunca chegou aí em Não, nenhum passeios históricos? não. É muito legal. E o Dorival, realmente, como ele falou que ele fala das lendas, é a frase... Vou falar agora, hein? Por favor. Você sempre diz que... Ele sempre realmente coloca assim que é... Conta-se, nunca se vê, né? Então, quando ele vai falar de alguma coisa que tem pouco documento, até por Mogi ser uma cidade muito antiga, Uhum. ele vai falar justamente disso, que é a história de vô, de vó, que vai por várias Que vai passando gerações. por geração. E assim, algumas delas são mais confiáveis, algumas das histórias têm algum respaldo histórico, né, de Sim. estudo, outras menos, mas história você nunca tem 100% de certeza, que aquilo que aconteceu é assim e... Porque os registros são vagos, né? Uhum. Mesmo quando tem vários dados, ainda é muito difícil. Então é mais um quão provável é que essa história seja verdade. E aí isso sempre fica bem claro. Eu até uso o exemplo a lenda da menina da pipoca, né? Que todo mundo aqui em Mogi, né, minha mãe contava quando era criança, Eu né? não e sei. é uma lenda de que tinha uma família muito rica, né? A família Melo Freire. Coitado dessa família depois. E aí conta-se que era uma família racista. E tava Tá. passando a procissão de São Benedito. E a mãe da criança falou assim, ó, não quero que você veja a procissão de um santo preto. Tá. Fecha a janela e dá pipoca pra criança comer. E aí ela comeria essa pipoca e morreria engasgada como uma, sei lá, Justiça poética. uma justiça divina, é. né? E, bom, e essa lenda percorreu, principalmente por conta do túmulo, né? Tem um entalhe no túmulo, em mármore Carrara, né? Um túmulo super bonito. E tem uns entalhes que são, na verdade, flores que parecem pipocas. É verdade. Existe mesmo esse Existe esse túmulo? túmulo. Existe. Ele Existe fica a bem na entrada criança. do cemitério São Salvador, indo à direita, você encontra bem facinho. Olha. Inclusive, vários túmulos da família ali bem próximos um do outro. Um do outro. E essa criança é a Benedita Georgina, né, Melo Freire. Ela foi acho que foi uma das, acho que foi a filha caçula, não sei se... Eu acho que sim. Eu não lembro. Mas ela era filha do deputado Manuel de Melo Freire, que era um Uhum. deputado mogiano, né? E, bom, a lenda foi surgindo principalmente por conta do túmulo, né? Por conta da similaridade Da da flor com a similaridade. pipoca. E descobriu-se, né, o Glauco, que é um historiador aqui de Mogi, ele foi pesquisar a história da dona Yayá, né? Que é a irmã da menina da Tá. pipoca. E nos documentos ele achou o obituário da criança. Da criança. E no obituário tava Ah, aquela... é? Isso eu não sabia. ele Isso é achou muito o Ó, obituário. dado novo. Ó, Ó, E ele conta, né? Ele tá fazendo passeio agora, inclusive, sexta-feira, verdade, né? Sexta dia é o 25. passeio, é. Tá fazendo passeio lá no cemitério São Salvador. E provavelmente ele vai contar no túmulo da provavelmente ele vai da mostrar o pipoca. pentagrama na capela, que todo mundo achou uma que maluquice. vai Então, colocar- o Glauco, ele faz esse passeio no cemitério São Salvador, desde a época que ele tava atuando na secretaria, agora de forma independente pelo Redescubra Mogi.
E ele conta, ele fala sobre arte tumular, fala sobre a história dos túmulos e traz personalidades de Mogi. A gente vê o nome de rua e não sabe quem foi Não a pessoa. sabe quem foi. No cemitério você descobre de tudo, né? Você descobre desde os nomes mais comuns de criança da época, porque faleciam muitas Sim. crianças, até quando tinha mais imigrantes de determinada etnia ou de outra, de tudo, e inclusive esses detalhes, né? De Esses quem detalhes. foi o fulano da rua E aí tal. ele que descobriu, né, o obituário da menina da pipoca e descobriu que ela morreu engasgada. E não morreu nem em Mogi, morreu em São Paulo. Né? Tá, Pois é. então Não é tinha- um não tinha desvio ligação. da história, Completamente. né? E aí a gente fala, né, justamente dessas lendas que passam de geração, que acabam, né, trazendo um fato real, uma Uhum. morte de uma criança, com um imaginário popular, foi por conta da procissão do santo, foi... Mas a Uma coisa história crescendo. acaba sendo uma resistência da cultura, né? Completamente. É uma coisa que, inclusive, a gente tenta trabalhar muito lá na página, tanto na página do Sebo quanto na página pessoal do Dorival, essa ideia de que cultura... Por que às vezes o pessoal pergunta por que a página é da livraria e às vezes vocês mostram um festival de dança? Sim. Às vezes mostra coisa medieval e tudo. É porque, pra gente, cultura, ela vai pra todas as áreas, né? Então, desde o folclore, a comida típica da cidade, até os livros que a gente lê e escreve, tudo. E então, tem tudo a ver, no fim, o passeio histórico no centro da cidade, com o festival de dança em qualquer outro lugar, com o evento medieval, porque tudo isso formou o nosso país, a nossa cultura. E é muito legal. Eu acho que o pessoal que acompanha vai entendendo isso aos poucos, né? Sim, sim. Geralmente cai de paraquedas sem Vai. entender e com o tempo aceita. É. É bem legal. Ver um vídeo, né, no feed, tá passando lá Ver no o TikTok, vídeo do né? diabo mostrando o dedo do meio pro monge. E aí... Ou você lá vestido de elfo, sei lá, É. com a orelhinha, Chama né? atenção, né? E vai Chama no perfil. atenção. Pois é, e de repente tá lá... Ou você descobrindo a menina da pulando de pipoca. repente pra dar o contraponto, né? Sim, exatamente. É Eu muito me legal. jogando da janela do sebo. É, pra gravar não sei se você vídeo. viu Essa esse eu não vídeo. vi, essa É eu não o vi. penúltimo ou antepenúltimo vídeo da página. É a minha vingança depois ele ter me dado um safanão com o livro. O do safanão, né? Até porque aquele livro é muito caro e muito raro pra você bater com ele na minha cara. Os Olha, Lusíadas, qual ano? De 1930 e alguma coisa. Os Você tem uns Lusíadas. livros raros, Tem né? alguns- eu peguei agora nessa semana um que eu fiquei muito contente, que é um dicionário de língua portuguesa com Z e alemã com 2 L's, de 1894. Nossa. E esse eu peguei pro meu acervo pessoal, às vezes eu roubo uns livros assim meus. As pessoas falam, eu vi no store, já saiu já vendi. Mas é porque eu Já mudei de vendi, ideia e porque- peguei pra mim. Vende pra mim. Mas, vendi pra mim mesmo. Eu até tento criar uma regra pra não roubar todos os meus livros lá no sebo, mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Deve ser muito difícil, né? Quando a gente é apaixonado Eu não por teria uma esse coisa. autocontrole. É né? difícil igual... e justamente porque chegam esses livros muito incomuns às vezes, é difícil, eu imagino, igual quem trabalha na confeitaria. Como que você tá fazendo ali... E não vai comer aquele brigadeiro doce. e não vai comer aquele negócio Enfiar uma gostoso. bolinha na boca. Então, eu Degustar, não tem né? como. Degustar um... E o... Experimentar. Então, e aí eu tentei criar a regra de pegar um por vez. E aí se Um eu por terminasse... Qual é o prazo? Um por dia. Um por não, vez essa- por a regra dia. que eu tentei colocar, mas às vezes eu mesmo quebro porque eu sou meio corrupto comigo mesmo. Ele se engana, ele ele cria se uma engana, regra que ele é, não cumpre. é. Deixa eu me iludir, é ilusão de leitor. Ele acha que vai pegar 10 livros por semana e vai ler todos. Ele lê 2 no máximo. Mas aí, e tá sendo otimista ainda. Mas aí, chega, por exemplo, eu consegui um livro que virou vídeo recentemente, que é Os Sinais do Êxodo, que é um dos 57 livros do Elie Wiesel, que é um importante historiador judeu, né, romeno judeu, que sobreviveu ao Holocausto, saiu dos campos de concentração, e aí ele escreveu 57 livros, se eu não me engano, sobre a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista dos planos de extermínio. E eu peguei um desses volumes, sabe aquela avaliação rápida, meio na pressa? Eu peguei, olhei e falei, isso aqui acho que vai uns R$15 pra cá, passa pra cá, porque já vai meio no automático, né? Tá. Chega muito livro. Depois, na hora de cadastrar, eu peguei o livro, abri pra verificar o ano de impressão e colocar. E eu vi que ele tava autografado pelo Elie Wiesel. Já idoso, veio pro Brasil em 2001. Um tesouro. Pois é, chegou no Brasil em 2001, o livro é de 1990. A edição é de 1990, impressa em 91. Ele veio em 2001, então já vai sobrevivendo. Sim. E aí o livro foi impresso pelo Fundo Comunitário do Yom HaShoah, é isso? Não lembro É o o nome dia da... do Memorial do Holocausto. Tá. E aí ele veio numa das celebrações em 2001, autografou o livro e entregou. O livro ficou guardado, foi para uma restauradora de livros que ficava pegando para material. Então esse livro ia virar matéria-prima para restaurar outro livro. Outro livro. Acabou não sendo usado, foi para uma cliente que trouxe para trocar, recebeu um crédito por uma pancada de livros. E aí, na hora de cadastrar, eu descobri que é um livro historicamente importante. Sim. Eu já sabia que a obra era importante, mas é outra coisa quando você descobre que ela tem Que todo ela esse valor tem. agregado.
E não tem como se desfazer. Não tem, de forma alguma. E aí eu... Pode emprestar pra Dorival ler. Jamais. Ele não me empresta livro. Não. Eu tenho uma Eu não regra empresto quase mais. religiosa de Eu já não emprestar emprestei livro e não me devolveram, então parei de Eu emprestar emprestei livro. uma única vez, nunca me devolveram, então nunca Não mais pode. empresto. Tá vendo? Ó, quem estiver assistindo aí já aprendeu. Não emprestem livro. Não empresta, Nunca. é regra. Nunca Tem que volta. ser... É É igual, tem duas coisas que você tem que respeitar muito de regra pessoal, que é você tem que dormir o tanto que você precisa dormir. Se acordou cansado é porque você não dormiu o suficiente. E o segundo é que se você emprestar o livro, você que tá errado. Você que tá errado. Não é a outra pessoa. Você tem que saber que... Até porque Nossa, é igual... Toma um gole do meu Yakult. E Não vai não, voltar Yakult. Não E eu, vai e eu voltar. lembro, Não é, eu lembro acabou. de todos os livros que eu emprestei e não voltaram. Mas você emprestei- emprestou mais de um. Eu emprestei Você mais de um. cometeu esse erro novamente. Eu- Não, o Dorival, ele é reincidente já. Eu emprestei uns 6 livros. E esses Você 6 não tem voltaram. muita fé nas pessoas. Não é? Ele é otimista. Toda Eu sou semana ele sou fala, otimista. fulano é muito gente boa. Dá aquela olhadinha assim, aí eu já pensei, não, ele tá sendo bondoso. O Deixa ele Sérgio, ser Sérgio feliz. fala que eu sou muito bobo. É, né? É muito... Não, 6 espera muito. livros tem que concordar com ele. Não, então, Não é? o primeiro foi no ensino médio, né? Eu emprestei pra uma Erro amiga comum. minha. Né? Tá aprendendo. Era uma entrevista do Paulo Coelho, Tá. né? Escrita em livro. Você gostava? Não. Então tudo bem. Ela gostava do Paulo Coelho, emprestei. Então e assim, tá. nem fiquei... teve um livro sobre como eu vejo o mundo do Albert Einstein, que eu gosto pra caramba. Eu gosto... Você não tem mais esse livro? Não. Eu eu acho emprestei. que eu tenho um. Eu vou ver se Emprestei. arranjo pra você. Inclusive, Não liguei se muito. estiver assistindo, você sabe quem é. Devolva o livro do Devolva. Dorival. Eu emprestei 2 livros. Eu só queria como eu vejo o mundo do Albert Einstein. Eu acho que o outro foi Agatha Christie, se eu não me engano. Se você quiser mais livros da Agatha Christie, eu substituo o do Albert Einstein por 2 da Agatha Christie. Ó, Ó, Você devolve pro barganha Dorival. boa. Ó, e aí já tinha, leu. Ou não, se não leu também não vai ler mais, né? Devolve Não. já. tinha alguns livros sobre Telema que eu emprestei e não voltaram. Esses você nunca mais vai ver. Esses eu não devolveria. Eu tenho em PDF. Mas é assim, eu imprimi, não é um livro de edição, né? Eu imprimi o PDF, encadernei ele, fiz capa, ter. fiz Ah, todo tem o trabalho. a preço, né? tem. É porque não dá pra ler no computador, não, é dá, a mesma não dá. coisa. Não consigo. Né? Se só imprimir também de qualquer jeito no sulfite também não é a mesma pois é. coisa. E tem livro que eu peguei assim, o PDF, eu diagramei esse PDF, Nossa, é muito esforço pra nada. aí É eu muito fiz, esforço pra ser roubado, uma Dorival. capa digital, né? Eu E você desenhei, emprestou fiz o esse desenho, livro? Eu emprestei. Não é muito Mas esforço pra assim, ser roubado? Mas ó, Você fez a costura também? Costurou fiz a costura da lombada, tudo. Mas ó, O em cabeça- minha defesa, eu fiz um empréstimo de trocas, assim. A Tá. pessoa me emprestou 2 livros, eu emprestei 2 livros, né? E eu tô com Tá. esses 2 livros até hoje. Não, Só mas que não o fala. meu- Os Só dois que, livros da assim, pessoa não teve só que o tanto meu, carinho quanto o seu Telegram. o meu tem Não, aquela questão... não é? tem Manual, aquela né? questão- De você construir um Sim. livro. Foi desperdiçado, tadinho. Foi. E a pessoa, descobri, né? Fui cobrar o livro, a pessoa emprestou pra outra pessoa. Ai, que susto. A pessoa emprestou o seu livro pra outra A pessoa? pessoa emprestou o livro pra outra pessoa. Isso aí, tá vendo? Aí vai passando. Mas isso é um desrespeito que muita gente faz, que é a mesma coisa de quebrar aquela regra do convidado não convida, Uhum. à toa, assim. Vai Sim. pra festa de aniversário, festa de casamento e leva um primo, um amigo. Mas à acho que é toa. quem não gosta de livro, né? Quem Acho não que gosta de ler. Eu acho que é. Quem não gosta muito, não dá muita bola. É. E também não lê, né? Principalmente se você emprestou, porque se você ofereceu emprestar e a pessoa não tinha pedido, você tá duplamente errado ainda. Não, não ofereci não. Eu Ah, não tá, ofereço tudo emprestar nada. É verdade. A pessoa... aí eu faço assim... Depende muito da pessoa, aí eu... Tá. Pra não, você... tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer No não. máximo, assim, eu talvez esteja sendo muito hipócrita agora, pensando, porque eu pego muito livro emprestado pra fazer os vídeos. Porque às vezes eu li o livro em PDF, ou eu não li, mas eu vi que ele é um material de pesquisa interessante pra determinado assunto. E aí o Dorival, o Diogo, que também ajuda bastante por trás, acho que ele apareceu em um vídeo muito tempo atrás só. Tem o livro, ou outra pessoa, eu peço emprestado, Tá. produzo o vídeo ali em talvez um mês, uma semana, dependendo de... E devolve. E aí eu devolvo. E volto inteiro, porque eu não vou ler o livro de novo. Tem Eu aquele só vou usar dicionário, ele. né, que eu não te emprestei até hoje pra gravar o vídeo. Qual dicionário? Aquele da época do Império. Ah, tá vendo? Tá vendo? Pois é. Não, vocês têm livros muito E não, interessantes. eu achei numa loja de usados, não era nem um sebo. Era uma loja, tinha várias. Esse você comprou com outro dono do sebo? Comprei. Eu E, ó, fiquei me os sentindo meio ciúmes, traído. ó, os Não ciúmes. conhecia o sebo de vela ainda. Mas é assim, era uma... sabe aquela loja de móveis usados? De coisas usadas, né? Que o pessoal vai deixando. E assim, tem uma seção de livros nessa loja. Só que não tava na seção de livros. Tava tipo no armário lá nos fundos. Eu tava fuçando, achei.
eram 2 volumes dessa grossura, assim. Você tá falando que ele tava super escondido pra parecer que não é um problema você ter pegado em outro lugar. É isso que você tá fazendo? Não, tava super Não, escondido, não. não tava... Quanto tempo existe sebo de vela? 3 anos. Não, então você Não, comprou antes. foi... Na verdade, você vestia antes, Fala né? que você Não, fala foi que em faz 2019. Ó, tá Ó, vendo? foi em Salvei, 2019, foi antes da salvei. pandemia. Foi um ano antes dele surgir como feira. Sim, Então tá perdoado. eu fui nessa loja, ele tava com outros livros, né, didáticos, assim, meio que jogados, né. Aí eu puxei aqueles 2 volumes grossos, assim, falei, putz, é um dicionário, né, de português, acho que de 1886. Nossa, pra você historiadora que Incrível, né? Não, e eu fui perguntar, ele já tava um pouco comido por trás, tem alguns buraquinhos, eu fui perguntar quanto tá. A moça olhou assim, R$5 cada um. Isso acontece Leva muito. agora. Eu peguei uma vez, eu até vendi já há muito tempo, mas um Pequeno Príncipe impresso, imprensa ainda, porque dava pra ver a falha de algumas letras, como se tivesse letras, escorrido aham, letra demais na prensa. E era o Pequeno Príncipe em inglês da Inglaterra de 1990. Ele não chega a ser tão raro, Uhum. mas é muito legal, por ser diferente das edições que a gente tem aqui. E também foi exatamente assim. E como não demonstrar emoção e alegria pra não aumentar o preço? Eu tenho que... exato. Não, então, eu olhei assim Aham. e só fiz aquela cara, tipo, não vou levar. Mas sabe que, às É, vezes, assim que eu tenho. muita gente pergunta se lá no sebo o Dorival já viu isso ao vivo, eu acho. Se eu compro livros. E, em geral, eu não compro. Porque, dependendo do livro, eu vou vender, às vezes, por R$15. Sim. Não vale muito a pena. Mas existem exceções. Só que mesmo exceção, nem sempre vale a pena pra pessoa comprar. Então, muitas vezes, eu ofereço pra pessoa trocar por outros. Ela pode armazenar o crédito se agora não tiver muita coisa que ela queira levar. Porque, às vezes, eu ia poder pagar num livro R$5, sabe? Não dá pra comprar muito, porque depois tem outros custos que agrega, né? Tem aluguel, tem Sim, sacola, sim. tem marca-página, um monte de coisa. Então, eu faço a troca no lugar, e aí, às vezes, a pessoa ganha R$5 vendendo o livro e passa a ganhar, sei lá, dependendo do livro, 50 de troca, vale muito mais a pena, porque eu vendo por 100. Fica, Aham. geralmente, por volta da metade do preço. E ainda assim, você acredita que tem gente que prefere vender? Se a pessoa não precisa muito se desfazer do espaço, aí não faz sentido. Não faz sentido. Mas tem muita gente que prefere. E aí... E às vezes nem é porque a pessoa tá precisando de dinheiro. Já me disseram isso. Eu só preciso de espaço. Falei, você pode deixar o crédito. Quando você tiver espaço, você pega mais. Você pega mais. Mas realmente, às vezes a pessoa vende por R$1, ao invés de... Mas de o pegar seu outra coisa. sebo, assim, eu achei o seu sebo muito legal. Né? Eu fico feliz. Ele tem uma vibração diferente, né? Ele tem muito agradável e a sua Muito obrigado. curadoria é muito boa. Eu tento Pro fazer... sebo, é muito boa. Eu tento fazer uma curadoria justamente porque eu percebo que sebo, em geral, é muito abarrotado. É Sim. só uma pilha de livros. É legal porque você ainda encontra muita coisa boa na pilha. Tem a sua vantagem. Você Tem. pode garimpar. Você Tem. paga mais barato, normalmente. Mas, por outro lado, se você for com pouco tempo, você não consegue explorar. Ou se for muito alérgico, que nem eu. Tem isso, né? Eu tenho um tem sebo, esse mas eu lado. tenho muita alergia de tudo. Sou aquele cara que se alguém espirrou desodorante do meu lado, acabou Já meu dia. era. Eu vou embora pra casa. Acaba, eu fico Eu escorrendo. sou assim também. E é péssimo pra quem trabalha com arquivo histórico. É horrível, né? Por que a gente escolheu essas Aquele profissões? cheiro, né? Bom. Mogi tem aquelas atas de câmara, né, do século XVII. E eu lembro quando eu tive contato com elas realmente, né, de poder pegar aqueles papéis de 400 anos na mão, né, poder ler. E quando eu tava fazendo curso de paleografia na secretaria, a minha sinusite atacou tanto. Atacou. E como que é para você, assim, ler uma história que aconteceu, né, dados históricos, na tua cabeça, ela fica acomodado ou você cria uma história, um universo Um pouco dos dois. dos dois? Eu pego, por exemplo, dados como data, local, aquelas coisas mais importantes, né? Mas ao mesmo tempo que eu tô lendo, eu vou imaginando um filmezinho na cabeça, né? De você imaginar como seria. Eu não Eu consigo fazer isso. tô lendo atas da Câmara. E eles estavam falando assim, aos tanto do ano tal, do ano de Nosso Senhor de É tão 1613, gostosinho ler texto assim, né? reuniram-se nas pousadas do fulano por não haver casa de câmara. Aí vai listando lá os vereadores, Uhum. né? E eles falam vereadores, né, na época. Uhum. Juiz ordinário, fulano de tal, não sei o quê. Para tratar do bem comum, das coisas, né, comuns, e enfim. E aí eles vão descrevendo o que está acontecendo e você vai imaginando, porque tem que limpar a rua, tem que fazer a ponte. Aí já imagina Aí a você rua, vai imaginando umas casinhas de pau a pique, né? os vereadores vestidos, né, Vestidos roupa de forma tal. simples, talvez, né? Porque era uma vila muito pobre, Mogi. Uhum. Quem faz isso muito e fazia, né? Que Deus o tenha. E representou isso de um jeito muito legal nos livros dele é o Isaac Grimber, Sim. que é historiador brasileiro.
É mogiano, especificamente, né? Ele é nascido em Mogi, sabe dizer? Nascido em Mogi. Ele é nascido aqui em Mogi e ele escreveu muito a história da cidade, mas ele era jornalista, não era historiador. Então, ainda que ele tenha pesquisado bastante, ele fazia... É isso, né? É engraçado que acho que ele não era nem formado em jornalismo. Ah, é? Ele era formado em direito. Interessante. Olha só. Mas isso ele eu não abriu um sabia. jornal com o irmão dele, né? O Jaime Grimber. Eles Aham. abriram um jornal, acho que era Folha de Mogi, o nome do jornal, se eu não Aham. me engano. Né? E começou a pegar paixão, né? Pela história da Pela cidade. história. E aí ele conta essas coisas de uma forma muito interessante, porque apesar dele ter muito daquele romantismo e uma visão muito otimista de como foi a colonização aqui na nossa região, ele faz um pouquinho disso. Ele coloca a informação que tá como tá no documento, mas ele acrescenta de uma forma romântica, que fica leve de qualquer um ler. Qualquer pessoa que quiser pegar o livro, às vezes é dos anos 50, mas é um texto tão ridiculamente fácil, né? Parece até infanto-juvenil, às vezes. E é confortável, e ainda tem aquelas ilustrações lindíssimas na maior parte dos livros. E o mais legal é que, se tratando de história da nossa cidade, de onde é a livraria, às vezes a gente encontra alguma informação que é muito próxima do nosso cotidiano. Seja da casa que tá ali na esquina do Casarão, por exemplo, do Carmo, que tá, a livraria tá aqui, em frente ao Teatro Municipal. Teatro. Vira à direita, tem o Casarão. Uhum. E às vezes o livro é mencionado, você olha pela janela assim, você fala, olha, ainda é igualzinho tá no Ai, desenho. você se... É muito legal isso. E aí você vai cruzando com outras informações que a gente tem no dia a dia, né? Então, eu sabia que a minha avó tinha trabalhado por muito tempo como doméstica na casa de outras pessoas. Eventualmente eu aprendi que existia esse historiador. Depois, no Sebo, recebi livros dele, muito legal. É sempre muito procurado e raro aqui em Mogi, né? E por terem havido poucas impressões. E aí, eventualmente, eu comento com a minha avó e ela fala, eu trabalhei na casa do primo dele. Eu, como assim? Daí conta uma história do primo. E aí você cruza as informações, isso é a parte mais muito legal de legal. trabalhar no Sebo. Tem 2 livros dele autografados. É verdade. E eu comprei em sebo. Sim. Um foi no Sebo de Vela e outro foi no Maria Cícera. Que é ali no centro também. Uhum. Né? E tem o do seu Milady também autografado. Né? Um do Grimber, inclusive, ele autografa por um vereador de Mogi. Né? E Sério? veio parar na minha mão. Isso é muito legal. Muito legal. E aparecem, às vezes, essas preciosidades locais e, às vezes, distantes também, que você fica pensando de onde, como que chegou aqui, né? Sim. E é E o muito legal. Grimber, né, como você falou, ele foi muito didático, porque a gente pega um livro de história e às vezes é chato de É chato ler, a né? leitura. Pra mim, nem tanto, né? Mas não. assim, pra alguém que não tá habituado, que não gosta, às vezes é muito chato. É que a gente acostumou, né? Mas Sim. Mas ele traduz bem pro Muito público bem. amplo, né? Pra todas as idades, pra todas enfim, acho que todo tipo de pessoas. O historiador gosta muito, o estudante do ensino fundamental Uhum, gosta muito, sim. porque é uma leitura bem simples, né? Uhum. É diferente, porque, por exemplo, recebi um livro que não é tão raro assim. Hoje ele já é comum, porque recebeu novas edições, reimpressões, que é um livro de história, de folclore, e ele fala muito sobre de onde surgiu as lendas de fadas, de elfos, do ponto de vista antropológico. Legal. Então ele deixa a parte da crendice e da religião de fora, então ele não aborda, ele até introduz, tais povos acreditavam dessa forma, Uhum. mas ele é muito centrado em história, e é do Tolkien que escreveu Hobbit, Senhor dos Sim, Anéis, sim. e chama Árvore e Folha, aqui pelo menos no Brasil, é esse o título que ele tem. E, assim, Esse eu não conheço. é um livro, porque ele é não ficção. Tá. E ele conta desde como surgiu e aí como Shakespeare foi importante pra moldar a nossa visão de fada hoje. Porque antes do Shakespeare, os elfos e as fadas eram praticamente a mesma coisa, grandes e aí da altura de gente, né? Uhum. E hoje já é aquela coisinha diminuta. E é muito legal, mas pra fazer um vídeo de 1 minuto com isso, às vezes a gente tem que ler o livro inteiro Pra pra poder... poder condensar o assunto. E aí é cansativo, mesmo já estando acostumado a ler conteúdo assim, porque você tem que ler anotando e tirar. Você anota bastante, Dorival? Eu dificilmente anoto quando eu tô lendo. Então, eu também não consigo Mas anotar. é assim, eu anoto quando Com eu tô... prazer, não. Quando eu tô realmente lendo algo, por exemplo, Grimber, que eu tô estudando história pra me apresentar algum Tem roteiro. o Aí objetivo pra Sim, anotação, aí né? eu vou estar anotando. É, Aí eu anoto também, que nem pra fazer vídeo. Assim, É, também. Quando Mas eu a tô leitura- estudando a alguma leitura coisa, é corrida é- anotação. No máximo eu coloco post-it numa página. Eu odeio Você você agora. foi? Você me fez passar a achar você uma pessoa 40% pior. Tem alguns livros, mas assim, são livros Não. específicos, não são livros, por exemplo, de romance. Eu não... Minha filha deve estar se contorcendo. Mas ali. assim, eu tenho uns livros que é realmente pra estudo também. Porque ela né? põe post-it ou não põe post-it? Não, não põe. Não. Os livros Tá do... certa. Nos livros do Grimber Obrigado. eu coloco. Nos livros do Grimber. Você põe post-it nos livros do Grimber? Mas eu não colo post-it. Não. Eu deixo marcar como se fosse um marca-página.
Dá pra cortar o Dorival do podcast Né? agora? Não, Dá? coitado. Ó, Não, Dorival, fiquei nos livros do Grimm, incomodado é porque eu não demais. quero rasurar o livro, não Nossa, quero... fiquei até Tem com calor aqui, ó. Nossa, do ladinho, assim, página que nervoso. tal. Aí, ó, tem uns livros de estudo, não só de história de Mogi, que, assim, quero marcar a página, quero marcar alguma coisa, eu deixo pro X. Tem Aí tantas eu, formas de Ele você- já emprestou 6 livros, É. então É, assim... Não. Exato, ele já... eu acho que eu não, não tem eu acho que eu tô senso. numa posição aqui que eu tô em minoria. Você tá em minoria, Dorival. Eu vou ficar quieto. E aí, vocês acham que a ficção pode corrigir injustiças históricas? Eu acho que sim. Se for feito com cuidado, eu acho que dá pra fazer isso muito legal. Eu sou contra quando a... Você tá preocupado com sua Não, resposta? me Ele veio na tá, cabeça ó. um filme, Já filme. sei qual. Bastardos eu não- Inglórios. Sabia que era isso. Esse filme é bom. Mas tem muito filme que faz isso. É um dos meus preferidos, Você inclusive. trouxe um ponto que dá até pra gente falar sobre, porque cinema também tem tudo a ver com o que a gente consome, que a gente trabalha também, às vezes a gente participa Sim. de projetos assim. Até o documentário, por exemplo, que Sim. saiu recente. E a gente, assim, eu pelo menos, depois do Dorival disse, ele concorda comigo, mas eu entendo que a história, ela tem que ser preservada pra gente não gerar confusão. Uhum. É muito perigoso a gente revisar, por exemplo, num contexto de colonialismo, e tentar colocar figuras que eram oprimidas na época, pessoas de determinadas classes sociais, por exemplo, em posições hierárquicas elevadas para uma produção de ficção. Uhum. Não para uma ficção fantástica, que seja outro mundo fictício. E não acho que seja errado também. Mas é perigoso quando a gente se preocupa em só fazer o revisionismo e sem preservar o que Sem aconteceu. preservar o fato histórico. Exato. Como, por exemplo, Django Livre faz isso bem, né? Ele faz isso muito bem. O Que Django, ele tem o personagem do Jamie Foxx, que é o Django, Sim. ele é muito importante pra história. O Steven também é outro personagem que é Sim, preto. sim. E que é curioso porque ele coloca o mocinho e o vilão principal da história, os dois são pretos. Uhum. E isso é tratado de uma forma que funciona completamente bem, sem desrespeitar a história, né? Sim. Você consegue entender o contexto da época. Então, se der pra fazer os dois, eu acho que é a melhor forma de corrigir injustiça assim. Porque nós estamos e somos o que somos hoje graças a toda a história que Exato. Que é o que veio, o que antecedeu. Então não dá pra Exato. você alterar É isso. o que eu É, e falo ela no pode roteiro de ser- patrimônio. A gente não pode apagar a história. Não pode apagar a história. Então, assim, a gente tem que contar o fato. Foi ruim. Tá, hoje a gente tem essa visão. Por exemplo, falam, mas é porque a estátua do Borba Gata e o pessoal bota fogo lá. Gente, botar fogo na estátua não, Não vai vai apagar. mudar o passado. Não vai mudar o passado. Pelo contrário, ele torna mais provável de acontecer de novo, porque agora que você não lembra mais quem é a figura e Sim. a problemática dela, a importância não necessariamente positiva Sim. dela, você entende que você esquece do perigo. E aí você eu não acho- entende como aconteceria de novo. Nesses casos, acho que é importante você sinalizar. Né? A estátua tá Sim. lá, você Mas ele tem contextualiza, a né? figura histórica, a importância Sim. Exato. dele E na que é uma coisa história. que a gente Você até- não pode negar. Eu cheguei a gravar um vídeo que eu não publiquei sobre isso, quem sabe um dia, mas era um vídeo falando sobre a importância de figuras históricas e como ser importante não quer dizer ser bom pro mundo. Então, tem figuras, por exemplo, ditadores, tiranos. Sim. Eles moldaram o mundo do jeito que funciona hoje. O mundo é formado principalmente por revolução e tirania. É sempre uma das duas coisas. É primeiro um tirano oprimindo, e aí uma revolução. E depois, eventualmente, um outro tirano. E o mundo é formado por isso. Então essas figuras são importantes. São importantes. Mas não quer dizer que elas são boas. Não. Tem pessoas terríveis, né? Que Sim, acabaram com a vida com de certeza. milhões de pessoas. Mas se a gente Mas- esquece dela, acontece de novo. Acontece de novo, e graças a ela, sabemos hoje que não se pode ser, né? Não pode acontecer de Exatamente. novo, não pode fazer de novo. Exato. E aí, por outro lado, eu entendo, por exemplo, que quando a gente vai falar de uma obra histórica, eu imagino que uma pessoa preta não quer só ver antepassados, ainda que fictícios, sendo escravizados. E um judeu não quer ver só a história de holocausto. Uhum. Ele quer ser representado de uma forma que ele tenha importância social, não só para ser humilhado pela história. Sim. Por outro lado, ainda tem que haver um esforço, nem que seja numa nota de rodapé, para lembrar de como aconteceu na vida real. Porque aí a gente preserva com cuidado para não acontecer de novo. Uhum. Né? Não é pra ficar só naquela humilhação, mas também não Eu tem que falo, tomar cuidado. O Museu Mogiano tem uma peça do mobiliário que é uma liteira. Que é aquela... Nossa, é. aquele tipo de transporte que uma pessoa escravizada carregaria uma outra pessoa. E tem lá essa peça, né, contextualizada, com a legenda falando sobre esse período histórico. Né, e é super importante que a gente saiba que isso um dia aconteceu. Que aconteceu. E assim, não Ainda que vangloriar, seja- Não, mas olhar é um com fato. horror pro passado, Sim, né? é Mas é um É fato. um dado, né? né? Putz, você falou um negócio muito importante. Eu acho que é isso mesmo. É pra poder olhar com horror.
Porque senão a gente deleta, né? Senão a gente esquece. Então é exatamente isso. Mas, por favor, né? Não ficar acontecendo só isso. Também não é pra ficar só mostrando... Não, Tem que, história, aí vem a ficção história é isso. corrigir injustiça, que é o que você falou, que é importante demais. Mas acho que história é isso. O que aconteceu, aconteceu. Sendo bom ou ruim. Então a gente vai olhar pra trás para as coisas boas e ruins. Porque ambas aconteceram, né? História de família. A gente olha pra nossa família, a gente vai ver que o fulano matou alguém, o outro foi preso, mas o outro foi mega trabalhador e abriu a própria empresa e foi super fiel no casamento dele. E você vai ter... E o outro foi uma desgraça. E você vai ter todos os exemplos. Se na história da nossa família é assim, que dirá na história do mundo, né? Que a gente não tem controle nenhum. Da família, já não tem. Já voltei atrás da minha fala. Mas Exatamente. Mas né? A gente tá construindo a história hoje, né? Hoje, então, vocês fazendo o seu roteiro, fazendo o seu sebo, os seus vídeos, Sim. vocês estão construindo parte da história da cidade, do Brasil, Sim, contando histórias. Sim, é verdade. E dá um medinho, né? Dá um pouco. Dá um Mas pouco. assim, não só fazer história, mas também registrar, né? Eu vejo, por exemplo, que o Grimber... fazer, porque se não tiver registro, ninguém vai saber o que aconteceu. Eu me espelho muito no Grimber, porque ele escreveu um livro chamado Mogi das Cruzes do Meu Tempo. Sabendo que um dia, hoje, o livro se chama Mogi das Cruzes do Passado. É verdade, né? Porque mas o tempo do Grimber o tempo passou. já passou. Então, assim, ele já escreveu um livro sobre a contemporaneidade, sabendo que aquele livro é história. E a gente acho que faz um pouco disso também, né? Sim, isso De saber que um dia esses vídeos vão ser acessados por alguém no futuro. Né? A gente olha até pro YouTube no passado... Né, tem vídeos que já são históricos no YouTube, né? Eu quero falar uma coisa que me deixou encabulado, falando de YouTube do passado. Você do passado. Nossa, aquilo me dá um medo. Não procurem. Mas espero que eu olhe pra mim de agora e pense que nojo. Isso seria bom. Se quando parar de fazer isso é o que é um problema. Mas vocês ficaram sabendo que o Discman foi parar num museu e viralizou e ficou muito famoso. Eu não lembro que museu que é, porque... Informação de TikTok, né, gente? Desculpa. Mas eu vi uma foto recentemente do Discman numa proteçãozinha de vidro, assim, com a plaquinha toda bonitinha, os visitantes em volta. Dei aquela conferida, não parece ser foto falsa, parece que é real. Sim. E aí, isso me deixa muito encabulado. Mas, eu não lembro que museu era, mas eu lembro que era um museu importante. E o Discman parece que é ontem. Meus pais fizeram datilografia. Aí eu fiz. E hoje, tá vendo? hoje tem máquina de escrever em museu. Tem. Né? É loucura. A gente tem máquina de escrever em museu. Apesar da gente usar ainda, né? Que pra gente é banal até, entre aspas, porque a gente ainda usa por gosto. Mas sabe que assim, tudo é streaming, tudo é na nuvem, Sim. né? Meu marido, ele gosta de tudo físico. Então, CD físico, a gente tem lá mais de mídia 500, física. então, HDs, tem mais de pendrive, 500 DVDs, sei lá quantos CDs, tudo que ele fala. E se der, sei lá, né, algum problema, você não tem mais internet. O que você faz? Eu comentei disso numa live que eu fiz, porque eu comentei sobre DVD. E o pessoal começou a falar, não, mas agora tem Netflix, tem, né, os streamings. Aí eu falei, gente, eu tenho DVD ainda. Eu assisto DVD ainda, eu tenho aparelho de DVD, eu tenho coleção. Sim. Porque eu falo assim, beleza, a gente assina streaming, mas a assinatura você não tá comprando filme. Eu tenho um VHS aqui, pelo gosto de ter um VHS, não pensa precisa só. mais. É horrível a imagem, mas é gostoso. Você assinou o streaming. Ou você tá sem internet, ou você perde o acesso a alguma coisa assim. O DVD tá ali. Você comprou o filme, você vai ter aquele filme pra sempre. Porque agora você não tem... Vocês já devem ter parado pra pensar nisso, que mesmo quando você compra no YouTube pra ficar permanente lá, ele não é seu. A gente não tem mais você não tá mais comprando o produto, você compra o direito de assistir. Sim, se o cara cismar de tirar ali o negócio do ar... Como aconteceu? A Disney, por exemplo, tem um filme muito polêmico que é A Canção do Sul. Que é muito polêmico porque ele é estereotipado, bem racista, é bem problemático o filme. Ele é uma produção culturalmente importante, mas completamente problemática. Hoje você não encontra mais. Até em DVD já é muito difícil de achar, porque já faz anos, mas na Disney Plus, por exemplo, você não vai encontrar E se você quiser fazer uma análise histórica do... Aí que tá. E aí que vem a discussão. Realmente é muito problemático. Realmente a gente tem que corrigir, porque o filme tá tudo errado. Por outro lado, eu não consigo consumir isso pra assistir ou pra ensinar, por exemplo, pra próxima geração que isso tá tudo errado. É como aquelas escolas que queimam os livros porque acham que o livro é inadequado. É como a política atual. Mas tem um filme... Não estou falando de Brasil, eu pensei em outra coisa, antes que alguém fale alguma coisa Não entremos nesse assunto. Não quero entrar. Tem um filme que eu queria muito reassisti-lo, e eu não acho mais, tinha no YouTube, que é o Hans Staden. Que sim. É o único filme brasileiro todo em tupi.
Incrível. Ele é a história do real Quero ver esse filme. de um... É o que? Um degenerado, degradado que chama, né? Alemão? Que vem pra cá? Sim. que vem pro Brasil, né? Ele é capturado por uma tribo canibal, né? Acho que é Tupinambá, se eu não me engano, a etnia. E ele relata, depois ele consegue escapar, ele relata isso num livro. Eu acho Isso que é lá isso em mesmo. 1500 e alguma coisa. Né? Os Tupiniquim, que eram aliados dos portugueses aqui, Isso, na e os época, Tupinambás os dos Tupinambá que franceses. eram dos franceses. E aí ele é capturado por essa tribo, ele ia ser devorado num ritual antropofágico, né? Então ele falava tupi, ele consegue enrolar e sair, fugir dali. Tinha um filme disso. Tinha um filme, o filme foi feito, acho que nos anos 2000, que muitos filmes sobre o Brasil Sim. foram feitos nessa época. Teve um incentivo muito grande. Teve um pra isso. incentivo muito grande, a retomada do cinema nacional, né? E esse filme, é assim, quem tem o DVD tem, Tem. porque ele não é comercializado mais. É caríssimo. Ele tava no YouTube, foi removido e você não acha mais onde Não assistir. acho mais. E é muito importante, principalmente questão didática, né? Sim, e como quem tem o DVD sabe que é difícil de achar, se você quiser comprar, você paga o preço Uma que o cara fortuna. O pedir. cara tem lá um gravador de DVD e... Exato. E aí você não tem mais opção. Eu acho que hoje, talvez até dê pra achar com muita dificuldade na internet, mas eu não consegui encontrar numa pesquisa rápida assim, não. Não é algo que você joga e encontra. Eu até cheguei a encontrar quando eu tava interessado em adquirir, né? Tava um pouquinho caro, mas dava pra levar, né? Só que depois eu fui, né? Não levei, e quando eu fui ver futuramente já não tinha mais um anúncio, então quer dizer que alguém comprou, né? E é uma pena. Porque eu Uma tenho alguns pena. livros que é difícil de achar, que eu achei pela internet e na estante virtual, né? Alguns sebos virtuais também. Sim. Por exemplo, o livro sobre o artista que pintou lá em Teaspeba, o JBC. Ah, né? sim. Ele foi um artista que pintou aqui a região do Alto Tietê, um artista sacro, né? Pintou algumas capelas. Pouca obra dele sobreviveu aos dias de hoje. E esse livro foi feito na década de 70 por um médico historiador, né? Desconhecido, livro de uma tiragem pequena. O livro estava lá em Minas Gerais, né? Incrível. Sobre isso, né? um artista daqui, conseguiu. sobre um artista daqui da região de Mogi, né? E eu falei, vou comprar, é parte da minha pesquisa, né? Aliás, acho que a minha pesquisa principal em questão de história da cidade é sobre esse Tinha. artista. E é engraçado porque isso acontece muito com livraria. Porque as pessoas se mudam e elas emprestam, e às vezes a outra pessoa que pegou o livro emprestado vai pra outro lugar ainda. Eu tenho um livro lá no sebo que é da história de Ourinhos. Não sei como que foi parar Como lá, foi mas parar? eu tenho. E é muito doido, porque provavelmente a pessoa que tinha esse livro do O que eu tô JBC fazendo com isso? tá falando, de onde que veio isso aqui? Nem sei É mais. igual o mas- livro que você falou do Êxodo, né? Que ele foi, Isso. passou, até que você chegou. Exato, isso é muito legal, porque faz um caminho todo e não dá nem pra rastrear. Tanto Sim. que eu gosto de ficar guardando as coisinhas que eu acho dentro dos livros. Dorival já viu, eu tenho um arquivo com várias pastinhas separadas, sanfonadas, com tipos de coisas que eu encontro dentro dos livros. E aí lá no meio tem convite pra casamento de 1950 e tantos, Legal. convite pra formatura de 54, autorização pra incluir o filho no seguro pra Aquele excursão da requerimento- escola de 60 e tantos. Aquele requerimento de transporte é do... Eu tenho um requerimento. Nossa, eu não sei por que aquilo tava dentro do livro, mas foi a coisa mais legal que eu encontrei até hoje. Foi um requerimento para estabelecer uma linha de ônibus em São Miguel Paulista que levasse os trabalhadores de São Miguel pro centro de São Paulo. Porque não Legal. tinha, e aí o requerimento é de 94, em ocasião da candidatura de algum candidato lá que eu não sei quem é, mas da época que queria ser eleito um vereador e outro prefeito, eles fizeram esse Que projeto legal. pra mostrar assim, olha como a gente fez coisas legais pro povo. Não, sabe? mas é legal ter, né? É muito doido, porque aí tem a assinatura do prefeito da época e do vereador, e tá lá. E eu não sei como que isso vai parar, eu não sei se é um... Não é cópia aquilo, né? Porque tá escrito a Não, caneta. tá. Por quê? Aí eu fico... Aí sim eu faço aquilo que você fez, de ficar imaginando. Por que veio? Porque se tá aqui, quer dizer que ele não tá na prefeitura. Eu acho que o livro doideira. ele tem um certo desejo de encontrar a pessoa certa. Então, Aham. por exemplo, eu sou daquelas que se eu tô na livraria, o livro caiu, eu compro ele. Se eu quero, se eu Sim. não quero, eu acho que ele Chegou quer ir pra comigo, então eu Porque levo. mesmo que não é útil pra você, Alguma vai pra coisa alguém, vai né? Você vai entregar pra acontecer com alguém, aquilo né? ali, É. né? Livro é uma coisa muito doida por causa disso mesmo. Eu tenho algumas notas de dinheiro que eu achei, de cruzeiro, de dinheiro... Se eu não me engano, tem dois tipos de cédula, cruzeiro e acho que cruzado. E o cruzado, Cruzado novo. Acho que cruzado novo. Tem uma carimbada, inclusive. que foi Réis quando... você tem também? Réis não tenho, Não. mas queria muito Mas ter. o Michel tem, Ah, eu não tem? tenho. Michel tem. O Michel, a Seu dica Michel. aí de Mogi. Quem é... Eu No centro tem o Comprei antiquário do bastante Michel. coisa lá já. E ele tem muita variedade de coisa. É um corredorzinho, assim, pequenininho, né? Sim. Então você tem que olhar com muita calma, porque Tá. é estreito.
Mas lá ele tem coleção tanto de filatelia pra quem gosta de selos, mas quanto pra coleção de moedas e cédulas. Eu comprei no E aí ele tem uns Michel. réis lá. Minha mãe tem, então é meu, né? Aham. É dela, é meu. Tá certo, Ela assim. tem réis, ela tem um monte de coisa, assim. É Incrível. uma caixinha que abre e tem muita É coisa. muito legal. Eu gosto tenho muito de desse tipo família, coisa, eu perco tudo. eu já levei alguma no sebo já, né? Eu tenho de família documentos que eram do meu tataravô, Aquilo é loucura. do meu bisavô, que são escrituras de terra. Hoje nem estão mais na família essas Tá. terras, né? Todas lá de Itaiaçupeba. E assim, escrito à mão, né? Eu acho que o mais antigo é do final do século XIX, 1860 e alguma coisa, né? E transita até o começo do século XX ali. Então, do meu tataravô, do meu bisavô, né? E meu avô, por alguma razão... Meu tataravô escreveu os documentos, meu bisavô guardou por alguma razão. Aí, meu avô depois guardou por alguma razão. Meu pai guardou por alguma razão. Né? E ficavam lá, escondidos umas latas de Nossa. ferro, enroladas. É tudo em lata, é? Tudo é quando eu achei engraçado. aquilo, não dava nem pra ler, porque ele tava tão enrolado que eu precisei deixar alguns dias com um monte de livro em cima Pra pra ele poder ficar reto. E eu coloquei numa pasta e datei tudo. O que significa que acidentalmente a família do Dorival é amiga dos historiadores há muito tempo, né? Não Porque é? eu teria que botar fogo nesse papel há muito tempo. Tá no Não é mais sangue. meu terreno, tá perdendo aqui Pra quê? quê, Não, né? e eles guardavam. E assim, Mas faz todo Ah. sentido. Assim, pra posteridade é ótimo É guardar. ótimo. É Mas eu engraçado. saio pensando no negócio ocupando espaço. fala assim, eu e minha esposa declaramos que somos livres e possuidores de terra, né? Uhum. E vendemos por uma quantia tal, terreno para fulano de tal, que fica de um pé de abacate até uma pedra que tem um riacho. É muito mal delimitado, né? Meninos, a gente tá acabando o tempo. Entendido. Né, assim, a conversa Que tá pena. muito legal, tá muito Aham. legal mesmo. Eu ficaria com vocês, assim, muito tempo. Que história pra contar, pra dormir, vocês contariam pras pessoas que estão ouvindo? Putz, que pergunta difícil. Difícil? É uma história pra galera ir dormir com essa. É. Mas a pessoa vai dormir durante a minha história ou depois? Ah, Aí não isso sei, muda a minha- daí... Putz, Dorival, Putz, você tem uma eu- ideia já pra responder? né? Eu contaria a lenda da procissão das almas. Putz, conta, virou essa é muito vídeo. boa. E depois eu conto a Virou minha. vídeo pra Secretaria de Cultura, depois tem lá no Instagram da Cultura Mogi. Conta-se, e é aquilo de conta-se, nunca se sabe, porque não temos um registro, Eu escuto de essa que- frase Esse é o bordão 2 vezes dele. por dia falando com o Dorival. de que toda véspera, né, de finados, do dia de finados, à meia-noite, as pessoas do centro de Mogi trancavam suas casas com muito medo, porque sabiam que ali vai passar a procissão dos mortos, né? A procissão das almas. Então eles se trancavam e ninguém ousava olhar, né? E escutavam, né? Os passos de ossos batendo, né? E aquele murmúrio rouco, silencioso, e essa procissão rumava pelo centro da cidade até o cemitério. Um dia, né, isso conta-se, uma mulher curiosa resolveu espiar. E ela vê a procissão passando e sai um homem vestido mais ou menos assim, né, e entrega uma vela na mão dela. E a procissão continua passando até a última alma desaparecer na neblina da noite. E aí, então, ela olha pra mão dela, ela não estava segurando uma vela, e sim um fêmur humano. No dia seguinte, acham essa mulher desmaiada na porta da casa dela. E desde então, mais nenhum mogiano ousou olhar pela fresta da fechadura da porta enquanto a procissão das almas passa. Ótima história pra dormir. Não é? Agora eu só fico impressionado que a vela é desse tamanho E e vira o o fêmur é fêmur, desse tamanho e né? a mulher não sentiu a diferença Mas de você peso. já viu as velas da catedral, por exemplo? É verdade, de é bem altar? mais Não, mas Não, ela, mas é do tamanho do ela estava fêmur ainda, né? encantada pelo homem É que verdade, entregou. é verdade. É igual a história do Boto, que ninguém sabe de onde vem, pra onde vai, fica É, naquele encanto e depois fica no imaginário. surpresas. É. Lendas, né? Não fazem Lendas. sentido. É, porque todas as lendas são criadas Acho por que as adolescentes do passado. As É, pessoas vão ter pesadelo com essas as histórias. lendas- Não é? as Eu vou contar uma lendas são- história mais feliz Mais então, leve. Dorival. Não, por favor. Ah, pode não, falar. eu queria falar que as lendas são a creepypasta de hoje. Ah, sim. É. Que são aquelas lendas que o pessoal inventa na internet, no Pois é. blogs, né? Como você contar uma história que deixou todo mundo pra baixo Vai. agora antes de dormir? Eu Conta vou uma contar uma história história feliz. pra deixar as pessoas felizes. Putz, você não tem história. Como não? Você Não, tem tem uma- muitas histórias, mas puxando assim, de repente... Você tem Você uma na devia mente que eu sei. fazer a Vai ser história uma- de terror no Pico do Urubu à noite. Não Boa é? ideia para um Putz, roteiro de... isso aí dá pra fazer um roteiro legal, hein? Eu divulgo lá. Um roteiro... Não, roteiro sebo de vela, gente. Roteiro... Tá... Putz, eu sou completamente a favor. Ó, na época do Halloween. Não Olha é? só. E Ó. a gente tem a tradição lá que só tem 3 anos, né? Mas agora já é tradição. Já é minha tradição. O sebo, só tem 2 ocasiões em que a gente realmente decora e muda o estilo dele. Que é em outubro, por causa do Dia de Todos os Santos, Halloween, e o período do Natal.
Tá. E aí, ó, já que a galera já tá acostumada, a gente já fez caçar o tesouro no centro de Mogi. E no Halloween tem uma Conto de decoração muito horrores. bonita. Muito Tem uma o quê bonita. muito bonita? Uma decoração A muito decoração bonita no muito Halloween. não. Eu vou Nossa, é ter muito que ir lá ver. narcisista. Tem um quadro que fica lá, um quadro desse tamanho grande, bonito, de um Nossa, senhor trajado em roupas de época, Você? que é o avô do Sérgio, que ele Eu conta pra conto todo isso mundo que é o pra avô todo dele. mundo na época do E Halloween. E eu já fiz o Dorival assustar uma senhora, assim. Não assustar pra ela ficar mal, mas aquele... Não, só só aquele... pra infartar. Não, é isso. Só aquele... E aí já processa, né? Não era um susto mesmo. Mas era... Eu falo... As pessoas comentam muito que... É que agora eu tô de cabelo comprido, você tá de cabelo curto, mas o pessoal fala que a gente é muito parecido. Tá. E aí, quando... Tinha uma época que a gente, sem querer, tinha um cabelo igual. Porque a gente não se conversava ainda e tava mais ou menos o mesmo corte. E as pessoas sempre perguntavam se a gente era irmão. Porque às vezes os dois de colete, cabelo parecido e associavam. E no sebo, muitas vezes, eu atendo vestido diferente. E aí, quando as pessoas perguntavam, eu comentava, sim, é meu avô. E debaixo tem uma urna funerária vazia. E eu falei, inclusive, ele tá dentro daquela urna ali, ó. E aí a pessoa fala... Cara de felicidade dele contando isso. Me traz muita satisfação, Maldoso, gente, né? muita felicidade. Maldoso. Aí a O olho pessoa... brilha. Essa é a minha história pra dormir. E aí, a ocasião do dia de Nosso Senhor, de sei lá quando, chega uma senhora, professora, Terezinha, me perdoe, e ela chegou lá no sebo e falou assim... Tava conversando, ela bem, assim... Sabe aquela conversa que começa a fluir, não acaba mais? Dorival chegou a conhecer ela também. E aí a gente foi conversando bastante e ela falou, nossa, e aquele quadro ali, né, que parece você? Eu falei, parece, não parece? E se eu falar que sou eu? Aí ela falou, não, não é. Eu falei, não, tô brincando, mas é meu vô. Seu vô, mas é colorido? Eu falei, porque é um quadro antigo, mas depois ele foi colorido digitalmente e aí foi impresso de novo. Então ele não é o quadro da época, mas ele tá aqui com... Um bom contador de história. Não é? Ele tá... Eu fico muito lisonjeado. E aí, por isso que ele tá assim colorido, mas pode ver que é parecido, né? Ele também, inclusive, tem o cabelinho bem parecido, o formato do rosto. Ela, nossa... Mas é seu vô mesmo. E sabe, caiu a ficha dela de que seria. Ela só que caiu uma ficha falsa. Ela acreditou. E ela começou a falar comparações, assim, de coisas que tinham a ver. Eu falei, inclusive, ele tá ali dentro daquela urna agora. Se a senhora quiser, eu pego pra senhora ver, não tem problema. Ele não ligaria. O meu vô não ligaria. E aí ela, não, por favor. Já achou que tava desrespeitando. Não ligaria, né? Não. Já achou que tava desrespeitando, né? Sim. De pegar pra ver. Coitado. Aí eu falei, não tem problema. E aí... Oi, vô! E o Dorival entrando pela porta atrás. Nossa, coitada. Mas assim, ela é muito... Ela olha assim, ela dá aquela pausa de o que tá acontecendo. Vou morrer Mas agora. mas assim, eu não faria essa brincadeira com qualquer outra pessoa. A Terezinha demonstrou pra mim ser uma pessoa muito racional. Tá. Então ela ia tomar um sustinho e já ia processar, que é óbvio que não é. Né? E ela deu riu risada, também. Beleza. Mas eu me Ai, senti seus muito satisfeito. bobos. Então agora é assim, façam pegadinhas, mas nenhuma que machuque ninguém, Machuque. assim, né? Mas só pra pessoa dar E risada saibam depois. com quem vocês estão fazendo também a pegadinha, né? Porque é muito importante a gente conhecer a pessoa. Saber Sim. que pode. Né? Sim, É. sim. Eu pergunto pros outros, porque eu sou péssimo pra medir quando que é Eu também. conveniente ou não. Aí eu falo, aí a pessoa faz um. Aí eu, ok, a pessoa faz um. Aí eu, tá bom. Tá bom. Estou sendo inconveniente. Menos. É, e aí eu vou mudando por isso. Aí junta eu e o Dorival, os dois sem noção, que não entende. Não dá certo. Não Ou entende dá senso muito de humor. certo. Dá É, certo na dinâmica né? pra trabalhar junto. É um certo que é caótico. Mas é, É ótimo. caótico. É difícil. E onde as pessoas podem encontrar vocês? As suas redes primeiro, Dorival? Bom, as minhas redes, eu tenho a facilidade de ter um nome muito incomum. Dorival Martins no Instagram, @Dorival Martins, vocês me acham lá. No TikTok, não lembro, acho que é igual. Dorival Martins Júnior, se eu não me Isso. engano. Acho que é Dorival Martins Júnior. Mas enfim, se achar Dorival Martins no TikTok, provavelmente você. vai me ver lá. Você vai ver ele vestido assim, só que com um chapéu e uma bengala na mão e num cemitério, né? Não, aquela foto tá em Paranapiacaba. Ah, sei lá, vai ser ele, gente, não é difícil. Bom, É bem gente, eu sou fácil. facilmente reconhecido. Dorival Martins nas redes sociais. E vocês encontram através da página do Sebo. No Instagram é Sebo de Vela, tudo junto. E no TikTok é sebo.d.vela. Porque exatamente o contrário, alguém já tinha usado Já antes. tinha usado. E eu me pergunto, quem foi o criativo que teve essa ideia de nome maravilhoso pra usar pra outra Não coisa? é? E não tem Sônia. nada a ver nem com Sebo nem com Vela. Por que você usa meu arroba? Não sei. Ele nasceu pra te atormentar. Nasceu pra isso. Mas um dia eu vou mandar mensagem pra ele e trocar muita ideia e falar, por favor, abra mão do seu nick.
Né? Mas eu não abriria a mão, o sebo de vela no TikTok já tá grande. Já É verdade, grande, deixa assim. Já tá grande. Mas sebo de vela, e aí lá vocês veem conteúdo de curiosidade histórica, literária e cultura em geral. Inclusive, E os livros que a gente anuncia. não pra precisa vender. lembrar da arroba. Se você jogar, tá tão grande, se você jogar sebo de vela na pesquisa, você já acha a página. acha. Isso são lisonjias do Dorival. Não, mas acha, de Mas verdade. acha, Acha de que verdade. legal. Eu já fico fiz feliz. essa pesquisa. Já fez o teste? Eu também eu fiz. Que legal. Muito Na verdade, bom. eu queria achar, eu não queria ficar procurando, eu falei, vou só jogar aqui. Eu não lembrava, enfim, como que era. você não lembrava o arroba Então, do seu amigo? Não, ele não lembrava. Eu não sobre você. lembrava E você assim, viu que ele faz vídeos junto comigo. eu não lembrava qual tinha ponto, se era do TikTok ou do... Eu falei, vou pesquisar sebo de vela, vai aparecer. Ele é seu avô. A memória. Pois é. E o pior é que assim... Então, tem a diferença. Depois que eu fui, aí quando a página ainda, né, tava até menor do TikTok. Depois que eu fui associar o que tem ponto é o do TikTok, o sem ponto é do Instagram. porque você pesquisava igual, aparecia. Eu pesquisava igual. Muito legal. E assim, depois lá na página tem até a historinha do porquê que chama sebo de vela. Eu acho que o pessoal vai gostar. Mas um dos motivos, que não é o motivo de eu escolher o nome, mas um dos motivos pra eu não usar nada com o meu nome, é que eu achava que era um nome que ia perder um pouco da sensação de ser diferente, de ser mais jovem, porque é Sérgio, né? Automaticamente eu nasci com 40 anos já. Aham. E aí, Se você é 40, eu nasci só com que era 80. isso que eu ia falar. Jovem idoso. Não é? E aí na escola, meu apelido... Olha que triste. Por isso que eu gosto de coisa antiga, assim. Porque o meu apelido na escola era vô. Olha que sacanagem. É maldade. Sacanagem. Ele reclamando de Sérgio e eu sou Dorival. Aí o resultado, as pessoas me condenaram a gostar de máquina de escrever, de livro. Eu achava que eu tinha um nome de velho. Aí um dia eu fui num roteiro em Itaiaçupeba, visitar igrejas Históricas. e encontro com um vampiro Foi a primeira vez que a gente... gente... Chamado Dorival. Chamado Dorival. Eu nunca mais me encrenquei com o meu nome. E é engraçado que quando eu tô apresentando o roteiro, pergunta assim pra mim, qual é o seu nome? Eu falei, Dorival. Mas Dorival é um personagem ou é seu nome de verdade? Eu sempre respondo que é um personagem, quando perguntam se você é assim sempre. Pra mim Eu é virei um falso. personagem. Eu ando pelo centro de Mogi vestido dessa forma. Pronto, é o As personagem. pessoas acham que é um personagem. Mas Igual é. aquele Santos, não sei se lembra do Santos Dumont mogiano. Sim, sim. Santos Dumont mogiano? É, tinha um Sim. senhor que andava vestido como Santos Dumont Santos em Mogi. Dumont. O quê? É. Já falecido já. Mas Era uma era uma figura persona. icônica. Pessoas da personagem. memória, né? Porque... Mas antes não, tá no imaginário, né, do mogiano. Caramba, eu não sabia Era o disso. máximo. Depois você Eu vou pesquisa realmente no procurar. Facebook, Santos Dumont mogiano, você Ele vai achar. andava com chapéu, tudo. E ele tinha um Que bigodinho. incrível. Ele era máximo. barbeiro, né? Ele era Era o máximo. um barbeiro. Mas ele fazia isso naturalmente ou ele fazia pra algum propósito, pra chamar atenção? Era assim, só- Ele era fazia porque ele era assim, gostava. é. E assim, e o pessoal falava que ele era parecido com o Santos Dumont, ele começou a se vestir como Tá Santos vendo? Dumont. Ele era incorporou. feliz. Ele incorporou Ele o era personagem. feliz. Ele era feliz. Ele era. E eu me inspiro muito nele. Dá pra perceber. Bom, pessoal, vocês gostaram? Eu adorei a conversa aqui, ó, vai longe. Se vocês gostaram, continua, segue eles. Assim, são histórias incríveis, vídeos maravilhosos no TikTok e no Instagram. Obrigada, meninos. Muito obrigado pelo agradeço. convite. Até a obrigado. próxima. Até mais. Tchau.